E as arquibancadas aqui em Interlagos começam a ficar cheias, começam a ficar lotadas. E todo esse povo está aqui porque mais tarde tem emoção. Felipe Massa ou Lewis Hamilton? Bom, 3 pilotos mais tarde, logo mais, vão subir naquele pódio. Durante esta temporada, Lewis Hamilton teve 5 vitórias, venceu em 5 corridas. Felipe Massa também venceu 5 corridas. E como será a emoção do vencedor logo mais ali em cima? O repórter Thiago Leifert investigou passo a passo o caminho para se chegar até lá. O campeão do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, depois de uma volta de desaceleração, vai entrar pelos boxes. E vai estacionar o carro exatamente onde vai parar a nossa câmera. Vai tirar a sua viseira e assim que ele sai do carro, os mecânicos que estão aqui onde eu estou, atrás de um alambrado, vão poder pular e chegar perto do piloto campeão. Depois de uma celebração, abraços e festa, o piloto vai entrar no box número 1, o box da Federação Internacional de Automobilismo, e vai seguir por aquele corredor ali. Vai passar por ali para chegar dentro desta sala aqui, que como vocês podem perceber, no dia da nossa gravação ainda não estava pronta, mas como era o último dia permitido para gravar aqui dentro, você que usar a imaginação. Em cima desta mesa aqui teremos água e toalhas para os pilotos. Teremos também aqui dentro uma balança, os pilotos vão se pesar, isso faz parte do procedimento da corrida, porque os carros têm um limite de peso e o peso do piloto faz parte desse limite. Depois da pesagem, eles aguardam aqui mais um pouquinho, até receberem o ok da organização da prova. Recebendo o ok, o piloto pode subir por esta escada aqui, que vai levar até o pódio. Saudou a torcida, volta por aqui e pode subir em direção ao lugarzinho mais alto. Depois da festa da champanhe, o campeão, ainda molhado, vai para a sua última parada, que fica aqui, à esquerda do pódio. É uma salinha onde as câmeras de televisão aguardam para a entrevista do campeão. E a gente fica na torcida para que a entrevista seja em português. É um dia especial para mim. Nunca imaginei de estar nesse lugar, vencendo uma corrida de casa. Nelsinho Piquet, 1 ano de Fórmula 1, admite. Ficar relaxado, confortável com um piloto igual ao nosso do lado não é fácil. Rubens Barrichello, 16 anos de Fórmula 1, desabafa. Hoje em dia é com um carro que é motivo de risada. Os dois têm futuro indefinido no ano que vem. Daqui a pouco eles falam sobre 2008, 2009 e muito mais aqui no Esporte Espetacular. E no próximo bloco, uma viagem no tempo em Interlagos. Você reconhece essa pista? E esse piloto? E esses garotinhos aí? Eles já nasceram com velocidade no sangue. E também um brasileiro bicampeão da Fórmula 1 sai no tapa com o fiscal. Foi há 30 anos. E já já, o guerreiro Massa. Voltamos ao vivo aqui do boxe do Esporte Espetacular em Interlagos e já tem carro na pista. É a Copa das Américas, a última corrida da temporada. São carros que chegam a 220 km por hora. São 13 pilotos de 7 países, inclusive 5 brasileiros. Agora é o seguinte, a Ferrari é vermelha, o carro da McLaren é prata. A Fórmula 1 é um espetáculo para ser visto. Ou não? A vareta ajuda na orientação.
e os ouvidos tentam transformar em imagem aquilo que eles não enxergam. Enquanto todo mundo assiste ao treino da Fórmula 1, Lucas, de 28 anos, e Mike, de 13, os dois deficientes visuais, apenas escutam. Um barulho que chega a assustar e que, ao mesmo tempo, para eles, revela muito do que acontece na pista. Uma sensação completamente diferente da que eu imaginava e daquela que eu tenho em casa. Como a gente está bem próximo aqui da grade, às vezes quando eles passavam-se bem depressa, a gente sentia até tremer um pouquinho o chão aqui. Dois jovens fascinados por velocidade, que nunca tinham vindo a um treino de Fórmula 1. O advogado que nasceu cego e o menino que perdeu a visão há 2 anos. Para qualquer espectador que enxerga e assiste a um treino da Fórmula 1 pela primeira vez, é praticamente impossível distinguir a diferença dos roncos dos motores. Algo que é possível para os nossos 2 convidados. Você consegue diferenciar, Lucas, os sons? Com certeza. Quando eu enxergava, não dava para me distinguir igual agora, mas agora eu desenvolvo uma técnica de imaginar e distinguir os sons. Foram mais de 60 minutos sentados apenas ouvindo. Um momento para deixar a mente viajar e, ao mesmo tempo, acreditar que hoje à tarde tudo é possível para Felipe Massa e para quem vê a vida de uma maneira bonita. Eu acredito que o Massa ganha. Felipe Massa em primeiro e Lewis Hamilton em 8º. Às 3 da tarde, horário de Brasília, a decisão da Fórmula 1 e o brasileiro que pode ser campeão hoje, ali embaixo, não ganhou tudo de mão beijada não. Ralou, sofreu e mostrou que derrotas podem se transformar em vitórias. Quem conta essa bela história é o pai dele, Titônio. Um lutador. Para chegar a Interlagos hoje, em condições de ganhar o título mundial de Fórmula 1, Felipe Massa teve de vencer muitas batalhas. Mas uma facilidade ele teve. Desde pequeno, sabia exatamente o que queria ser quando crescesse. Corredor de carros de corrida. Completamente acelerado, Felipe, né? E não tinha medo de nada. Tirar a rodinha de bicicleta foi rapidinho. E ele, assim, se tirava uma, ele falava, não, agora tira outra, entendeu? Ele não tinha medo de nada. Titônio se recorda da primeira corrida e da determinação do filho de vencer. Uma corrida em Campinas, a categoria era a categoria de microkart e ele chegou em terceiro. E o Felipe, na corrida, ele sempre era mais rápido do que ele tinha sido em treino. Porque é a parte da competição, ele quer passar o da frente, né? Ou não deixar o de trás passar. Mas a carreira não foi fácil. Nessa época, a Fórmula 1 não passava de um sonho distante. Felipe foi pela primeira vez ao GP do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos como um torcedor comum. Nós ficávamos ali na arquibancada A, nunca em corrida, no domingo, mas na sexta e no sábado a gente vinha para a classificação e para os treinos. E ele era torcedor pro Barrichello na época, né, pro Rubinho. Seu sonho era ganhar uma credencial e ir ver os carros de perto nos boxes. O pai deu um jeitinho. A primeira vez que ele entrou aqui foi ajudando, trazendo alimentos pro Felite da cozinha da Benetton, que comprava, o ex-empresário Felipe é dono de restaurantes e que supria a Benetton com alimentos. E ele colocou o Felipe e mais um outro irmão dele para trazer esses alimentos aqui para ele poder estar aqui dentro um pouquinho. Felipe reencontrou o cozinheiro, Felite, anos depois na Fórmula 1. Quando o Felipe voltou, começou a correr de Sauber, ele falou para ele, você lembra de mim? Ele falou, não, ele falou, sou aquele garoto que trazia comida para você, aquele dia aqui na Vena. Eu falei, não acredito, não, sou eu mesmo. Foi interessante. Massa demorou a chegar lá. Depois de ser campeão na Fórmula Chevrolet no Brasil, foi com dinheiro contado para correr na Europa, na Fórmula Renault italiana. Mesmo ele tendo ganho 2 campeonatos, ter feito a equipe crescer bastante, essa equipe que ele correu, a conta você sempre tem que pagar. Né? Depois que acaba o campeonato, que você já comemorou, você já jantou, você já tomou a champanhe, e aí 2 dias depois vem a conta para você pagar. E o Felipe pagou essa conta, terminou de pagar essa conta em 2002, quando ele já estava na Sauber. Mas Massa fazia seu papel na pista, ganhava tudo. Depois do título na Fórmula 3000 italiana, a principal revista de automobilismo do mundo anunciou: é o novo Senna. A Ferrari enxergou seu talento e lhe deu um contrato de 5 anos, emprestando seu passe para a Sauber.
mas o ano de estreia na Fórmula 1 foi difícil. Massa não controlou a agressividade natural e cometeu muitos erros. Peter Sauber o demitiu e o brasileiro virou o piloto reserva da Ferrari. Passou um ano longe das corridas, mas treinando muito e aprendendo com o melhor professor, Michael Schumacher. Ele viu como o Schumacher trabalhava e teve muitas lições. E ali ele cresceu bastante. Aliás, quando eu acho que ele realmente cresceu, foi o pulo dele em termos de maturidade como piloto. Foi quando ele, depois disso, voltou para a Sauber e voltou de uma maneira completamente diferente. Massa voltou a ser titular na Sauber. Ganhou o duelo interno com o campeão Jacques Villeneuve em 2005. No ano seguinte, ocupou o lugar de Rubens Barrichello na Ferrari. Correndo ao lado de Schumacher, ele tinha contrato de apenas um ano. Se não tivesse resultados, seria dispensado. Isso prova que o Felipe consegue trabalhar bem com pressão. A primeira vitória na Turquia e mais uma no Brasil fizeram Massa se firmar na equipe. Mas este ano, novamente ele ficou em xeque após os erros nos GPs da Austrália e da Malásia. Felipe não se entregou e lutou. Assim, de tanto lutar, Massa chega hoje ao seu grande momento. Pode até não sair de Interlagos campeão, mas sem dúvida já é um vencedor. 3 anos da Ferrari, 3 pole positions, vibra Felipe! Se Massa é guerreiro, como chamar Lewis Hamilton? Dizem que ele parece com o Robinho, mas nas pistas é um fenômeno. Fenômeno. Fenômeno com nome de fenômeno. Lewis Carl Hamilton. Batizado em homenagem ao supercampeão olímpico Carl Lewis. Sempre foi considerado um talento fora de série. Dos carrinhos de controle remoto aos carrões da Fórmula 1, Hamilton mostrou ser um craque no volante, com uma habilidade incrível. Um estilo de pilotar aprimorado na melhor escola, o kart. O irmão nunca duvidou de que ele se tornaria um campeão. Meu irmão é o melhor piloto, porque ele é rápido. E um dia ele vai estar na Fórmula 1. O pai, Anthony, foi seu maior incentivador. Filho de imigrantes do Caribe, ele chegou a ter 3 empregos para pagar a carreira do garoto no kart. Ele não gosta de perder. Além dele se divertir correndo, eu acho que a determinação é que sempre o coloca lá na frente. Aos 13 anos, depois de vários títulos, Lewis ganhou um padrinho. Ron Dennis, dono da McLaren, passou a pagar as suas despesas. E começou a prepará-lo para ser um campeão na Fórmula 1. Hamilton recebeu treinamentos físicos e num simulador passou por testes com um neurocientista para aumentar a velocidade de reação do seu cérebro. E ganhou tudo, em todas as categorias. Fórmula Renault, Fórmula 3, GP2. Aos 22 anos, Hamilton tornou-se o primeiro piloto negro da Fórmula 1. E o melhor estreante da história. Com 4 vitórias, ganhou a guerra interna na McLaren com Fernando Alonso. Mas perdeu o título para Kimi Raikkonen na última corrida em Interlagos. Lewis cometeu 3 erros, atacando Alonso, esbarrando no limitador de velocidade. E olha aí o Hamilton. Tá parando o Lewis Hamilton. I'm very relaxed. Last year here. Estou muito mais relaxado. Ano passado eu tinha uma vantagem de 7 pontos, mas vinha de uma corrida muito ruim na China. Estava nervoso. Era como se tivesse o peso do mundo nas minhas costas. Dessa vez é bem diferente. Venho de uma vitória e acho que amadureci bastante. This year is a much different approach. I've come from a win and I think I've matured a lot. Nos boxes tem o apoio da família e da namorada, a cantora Nicole Scherzinger. E hoje à tarde saberemos se Hamilton entra ou não para a história como um fenômeno. Estamos aqui com o piloto Lewis Hamilton, muito próximo da conquista de seu primeiro título mundial. E então, Lewis, apreciando mais essa visita ao Brasil? Oh yeah, o povo brasileiro é sempre muito carinhoso. Aproveito para agradecer a todos os que desejam que eu bata o recorde de velocidade deste ano. O Brasil quer isso? Claro, onde eu vou as pessoas gritam, bate, bate, bate.
Ah, claro. E você está se sentindo bem para a prova? Well, o calor do povo brasileiro me incentiva muito, mas confesso que estou me sentindo... Estou me sentindo estranho. Entendo. Este é o carro número 22, a McLaren de Lewis Hamilton. É esse carro aí que os brasileiros vão ficar de olho hoje à tarde. Esse é o carro que disputa contra o Felipe Massa. Ontem à tarde, o Hamilton saiu meio chateado do treino, com cara feia. Não pela posição dele, que ele está em quarto lugar, e se ele terminar em quarto, ele ganha o campeonato, mas por quem está em volta dele. Atrás, na sexta colocação, o antigo desafeto, Fernando Alonso. Na frente, Kimi Raikkonen, companheiro de Felipe Massa, que vai fazer de tudo para que a Ferrari seja campeã hoje. Sabe quem está aqui no box também? Ron Dennis está por ali. Cadê ele? Está aqui de costas, usando esse colete cinza. É o chefão. Agora há pouco ele deu uma olhadinha no carro do Hamilton. E o Heikki Kovalainen, número 23, está ali, tirou uma foto com os mecânicos. O Hamilton vai precisar muito da ajuda do Heikki Kovalainen hoje. Hamilton ainda não chegou. Quem chegou agora há pouco foi o Nelsinho Piquet Jr. Os pilotos estão chegando e a gente vai acompanhando a movimentação aqui, Lacombe. Valeu, Thiago. E aqui no box do Esporte Espetacular, a visita do bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Mas antes de conversar com o Emerson, vamos ver como foi o Grande Prêmio do Brasil de 30 anos atrás. Não foi aqui em Interlagos e teve brasileiro, né, Emerson, saindo no tapa. Em 1978, há 30 anos, o Grande Prêmio do Brasil era realizado pela primeira vez no Rio de Janeiro. Na inauguração do Autódromo de Jacarepaguá, um desfile de grandes pilotos. Veja aí como era o anúncio do grid de largada. Primeira fila, Ronnie Peterson e James Hunt. Segunda, Mário Andretti e Carlos Reutemann. Terceira, Patrick Tambay e Gilles Villeneuve. Quarta, Emerson Fittipaldi e Alan Jones. Mas a Fórmula 1 já era paixão dos brasileiros. Viemos só para ver a corrida, temos aqui desde sexta-feira passada. Pelo jeito vai estar muito lotado amanhã, né? Você já tem ingresso? Já temos ingresso, que tá um problema para tirar, né? Que enfrentavam até a já conhecida inflação dos grandes eventos. Eu trouxe água porque aqui tá muito caro o negócio aí, né? Água 5 conto, 6 conto, tá bravo. Principalmente quando, na pista, um carro amarelinho voava abaixo. Era o Copersucar de Emerson Fittipaldi, a primeira e única equipe genuinamente brasileira da história da Fórmula 1. Realmente a nossa preocupação hoje e a preocupação de amanhã vai ser acertar o carro na ondulação de pista. O carro era irregular, mas Emerson Fittipaldi queria provar que podia andar rápido, principalmente em casa. Mas em um dos treinos, o carro para. E Emerson pede o auxílio dos fiscais. Só que o diretor de prova ordena pelo rádio. Nada de ajuda. Emerson se revolta. Afinal, por que não? E na discussão com o chefe dos fiscais, tome tapa, soco. Outros tempos de Fórmula 1. Tempos em que a torcida não se limitava às arquibancadas. Olha aí que beleza! A corrida rolando e passa um para cá, passa outro para lá. Uma multidão na beira do asfalto. Tudo isso porque depois de largar mal, Emerson se recupera e nas últimas voltas ultrapassa Lotus de Mário Andretti, conquistando o segundo lugar. A vitória fica com o argentino Carlos Reutemann. E o segundo lugar de Emerson é comemorado na linha de chegada por centenas de torcedores, numa imagem que lembraria bastante a vitória de Ayrton Senna, 15 anos depois, em Interlagos, no Grande Prêmio de 93. O segundo lugar de Emerson naquele ano seria a melhor colocação do Copersucar na Fórmula 1. E o pugilista Emerson Fittipaldi estava dando boas risadas aqui. Emerson, você lembrava disso? Olha, lembrava. Você imagina a adrenalina durante a classificação. O carro quebrou ali perto do box.
começaram a me ajudar, eu empurrando o carro, e o diretor de prova da ordem, não pode empurrar o carro. Mas foi um fim de semana assim... E não era o seu temperamento esse, você era um piloto calmo, né? Não, mas na hora da adrenalina, na hora que você está nervoso, sai do carro. E eu querendo chegar, aquela frustração de poder chegar no box, e eles não deixam eu empurrar o carro. Foi assim quando você perde o controle. Que é o que acontece quando muito piloto conta o caso do Hamilton, na largada, no Grande Prêmio do Japão, a adrenalina supera a razão, né? E a emoção, o piloto fica muito nervoso. Você consegue imaginar hoje em dia, existe ainda a possibilidade de a gente ter uma equipe brasileira de novo na Fórmula 1? Você enxerga essa possibilidade? Olha, eu acho muito difícil, e esse foi o melhor resultado que nós tivemos. Foi uma festa no Rio de Janeiro, foi muita emoção chegar Grande Prêmio Brasil há 30 anos atrás com carro brasileiro. Hoje existe uma tecnologia melhor ainda no Brasil. Naquela época a Embraer nos ajudou muito a construir o carro. Hoje seria até mais fácil. Mas é um projeto muito complexo. E a pressão do Hamilton esse ano? Ano passado ele não aguentou a pressão, acabou entregando o título. E esse ano? Ele se sustenta bem? Ele se segura legal? Olha, a situação hoje está exatamente como ano passado. O Felipe Massa largando em pole position, que tem tudo a ganhar. O Hamilton larga em quarto e ele tem tudo a perder. Então, psicologicamente, os dois estão em extremos diferentes. O Felipe vai arriscar para ganhar o campeonato. E o Hamilton não pode arriscar para perder o campeonato. Mas ele está psicologicamente muito tenso, com certeza, porque aconteceu no passado e ele perdeu. O grid de largada, o Hamilton larga ali meio encaixotado, né? Com o Raikkonen, com o Alonso, que é desafeto dele. Esse grid favoreceu muito Massa. Olha, favoreceu Massa e eu acho que ele estava com pouco combustível a bordo. Ele queria largar na frente, não conseguiu. O Fernando Alonso, que larga muito bem com a Renault, atrás do Hamilton. Eu acho que vai ser um grande prêmio espetacular. A primeira curva, a primeira freada, pode ser até decisiva. Qual o piloto brasileiro que mais se parece com você dos que estão hoje na Fórmula 1? Tem algum? Não, eu acho que cada piloto tem seu estilo. O Felipe Massa está no ano espetacular dele. Ele ganhando o campeonato hoje merece. Não vai ser sem querer. Ele tem um estilo próprio. O Felipe Massa esse ano está controlando muito mais as emoções dele, guiando de uma maneira espetacular. A equipe Ferrari é muito boa. O Rubinho tem o jeito dele numa equipe ruim. E o Nelsinho crescendo cada vez mais num carro difícil, que o Fernando Alonso, com toda experiência, consegue guiar rápido num carro difícil. E o Nelsinho, primeiro ano, é ruim com um carro difícil. Você acha que essa é realmente a última corrida do Rubinho na Fórmula 1? Eu espero que não, porque o Rubinho está motivado para continuar, ele quer continuar, ele tem físico e cabeça para continuar. Um piloto super experiente, mas numa outra equipe mais competitiva ele vai andar bem. Legal, Emerson, muito obrigado pela sua presença aqui no Boxe do Esporte Espetacular. A gente acompanha agora a participação da segunda equipe na competição do Boxe do Esporte Espetacular. Alci Pitbull, vamos varrer geral. Quem não me conhece, Gari Sorriso. Ali em Sambá nós vamos arrebentar. Depender de disposição, Adriano Marreta. Tamo junto e misturado, irmão. Dom Francisco, corredor. Aí, vamos varrer a concorrência hoje aqui. Não tem pra ninguém. Das equipes concorrentes, quem que vocês acham que ameaça mais a vitória de vocês? Nós, pô. Não tem pra ninguém, não. Não tem não. Disposição não vai faltar. Do jeito que a gente vai deixar, a cidade limpa, a gente vai deixar isso aqui um brilho. É a vida Fórmula 1 que nós estamos aqui, ó. Mano. E a comemoração vai ter sambinha? Vai ter, o samba da vitória. Como é que vai ser? Sem samba? Sem samba. Só um passo nem. Palma da mão aí, ó. Sem samba. Palma da mão. Atenção, valendo! Vai lá, meu filho, bota, vai lá, vambora! Vambora, moleque! A moça! É o Gari! É o Gari, vai lá, moleque! Vai lá, Donato! Moleque! Vai, moleque! Não liga ele não, Donato! Vai, Donato! Vai, Donato! Vai, moleque! Vai, porra, já perdeu o céu! Pega as peças! Pega outra chave, não prendeu! Outra chave aqui, outro pneu. Piloto
piloto no carro. Dentro do carro. Pode ligar o carro, frear o carro. Pode ligar, pode ligar. Bota o capacete. Vai, moleque, vai, moleque! Vai, moleque! 3h15. Pra tirar pra direita! Pra apertar pra esquerda! Aperta, aperta, vai! Outro! Pra esquerda, Mais um ali. Aê! 6h09. Fique ligado porque o boxe do Esporte Espetacular continua já já. Interlagos já foi palco de muitas corridas emocionantes e revelou alguns dos principais pilotos do Brasil. Mas agora você vai ver o lado cinematográfico dessa pista. Na década de 70, não eram só os pilotos que faziam sucesso por lá. Bem-vindo a Interlagos do século passado, 1971. A pista era enorme, 8 quilômetros. Muito mato ao lado do asfalto. E quem vem lá andando calmamente? Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Ou melhor, os mecânicos Lalo e Pedro Navalha, no filme Roberto Carlos a 300 km por hora. Os amigos inseparáveis trabalham na oficina Ibirapuera e sonham fazer de Lalo um piloto profissional. Para isso, rodam pela pista num carro de passeio mesmo. Raul Cortez e Reginaldo Farias estão no elenco, mas a grande estrela do filme é mesmo a pista de Interlagos. Quase sem nenhuma proteção, os carros rodavam por curvas que não existem mais e que tornavam o circuito um dos melhores do mundo, na opinião dos pilotos da época. Na curva do Sargento, você está entrando muito forte. Na da Laranja, você está deixando o carro desgarrar. Está fazendo esse lado, está pegando perigo. Maneira mais que você melhora mais. Para interpretar o aspirante a piloto, Roberto Carlos teve que conhecer cada detalhe da pista, porque, segundo o diretor Roberto Farias, não foi usado dublê em nenhuma cena. Além de ver o rei da Jovem Guarda se aventurando na direção de um protótipo, o filme mostra uma Interlagos romântica. As arquibancadas mais baixas deixavam o público bem mais próximo dos carros. A cabine dos locutores ainda era de madeira. Quando Lalo se passa por seu chefe para disputar a Copa Brasil, vemos os bastidores da competição. Pilotos, público e imprensa se misturavam nos boxes bem menos sofisticados que os de agora. Na largada, uma discreta participação de Emerson Fittipaldi. Olha ele ali no carango laranja. Foi dada a largada do Grande Prêmio Internacional de Interlagos. Quando a prova começa e Lalo participa de disputas emocionantes, é possível matar as saudades da curva do laranja. Só te ver passar. Do Pinheirinho. Eu nada vou dizer. Perdoa se eu... Da antiga reta oposta. Em 1990, uma reforma modernizou o circuito, que hoje vai receber o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Mas Interlagos continua sendo parte da história do automobilismo mundial, na ficção ou na vida real.
E os pilotos continuam chegando aqui a Interlagos. A corrida hoje é um pouco mais tarde, às 3 horas, horário de Brasília. A gente vê imagens do Nico Rosberg, da Williams, chegando aqui a Interlagos. E você já viu que o Reginaldo Leme está aqui ao meu lado, acompanhou a reportagem. Reginaldo, era uma outra pista de Interlagos, muitas modificações até hoje, né? Completamente. Para começar, tinha 8 quilômetros de extensão. A reta oposta que se falou aí era o contrário. Não é essa reta oposta de hoje, que foi onde o Hamilton errou no ano passado. Ela era o contrário, porque ela trazia uma curva do Sol que não existe mais e que se emendou, fazendo no sentido contrário, se emendou com o S do Senna. Ficou melhor agora? Muito melhor. Não, a evolução de Interlagos, em termos de segurança principalmente, e principalmente nos últimos 5, ela já era completamente diferente. E nos últimos 5 anos ganhou esse incremento em termos de segurança, que hoje é um dos melhores autódromos do mundo. Você citou o erro do Hamilton no ano passado, quando ele teve a chance de levar o título aqui em Interlagos, não conseguiu, acabou entregando o título para o Raikkonen. E esse ano, o Hamilton de 2008 é diferente do 2007, ele resiste melhor à pressão? Ele mostrou que resiste um pouco melhor, a gente não sabe até quando, até onde. Por exemplo, no Japão, eu até discuto isso, eu não acho que ele errou ali por estar mentalmente num dia ruim. Eu acho sim, ele errou numa largada e ele arriscou demais. Mas ele está disposto, provou na corrida seguinte, já na China, provou que está disposto a seguir essa recomendação ou quase exigência da McLaren de ser um sujeito muito mais cauteloso. Só que tem um problema, ele contava com a primeira fila pelo menos e está na segunda fila. Ele contava com a primeira fila porque passar pelo S do Senna na largada é um negócio um pouquinho complicado, tudo se afunila, um carro encosta no outro, e na primeira fila ele estaria muito mais tranquilo. E o grid de largada, qual é a análise que você faz desse grid de largada, o Hamilton largando encaixotado ali, cercado de inimigos? Cercado de inimigos, você pensar que imediatamente na fila dele, que é do lado de dentro, está o Alonso, que é o grande inimigo. Agora, do lado de fora, tem o Kovalainen, que é o parceiro, é o amigo, né? É quem vai correr por ele. Ele vai fazer essa curva com extremo cuidado, mas também não dá. Uma largada você tem que dar o máximo. E aí sim, se ele passar dessa primeira curva, a corrida dele vai ser muito cautelosa. Reginaldo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa transmissão, 3 da tarde, horário de Brasília. E no próximo bloco, uma entrevista com o Nelsinho Piquet. Sabe quem fez? Reginaldo Leme. Daqui a pouco. Esporte espetacular em Interlagos é a decisão da Fórmula 1. E você vai ver agora imagens de um certo garotinho nas primeiras aceleradas da carreira. Felipe Massa já dava o que falar aos 13 anos, quando era piloto de kart no interior paulista. Não importa o espaço ou o aperto da emoção. Hoje o país inteiro vai pegar carona no carro vermelho número 2. Eu acho que a gente todo mundo vai estar acelerando um pouquinho. Uma cidade no interior de São Paulo está ainda mais acelerada para o Grande Prêmio do Brasil. Felipe, eu acho que vence essa. O brasileiro de 27 anos, que pode se tornar campeão mundial da mais importante categoria do automobilismo, é paulistano. Mas ainda criança veio para Botucatu. Aqui Felipe Massa descobriu que tinha velocidade de sobra para enfrentar os desafios da vida de piloto. Ricardo viu muitas vezes esse talento todo passar por ele. Viu, porque acompanhar de perto era difícil. Não tinha pra ninguém, não. Ele ganhava, sem dúvida. Era piloto desde pequenininho. Era de impressionar. Porque eu vi ele fazendo no final de semana, a gente andando numa pista molhada em Jaú, no cartódromo de Jaú, ele virando o tempo de seco, com a pista inteira empoçada. Assim, tinha chovido muito naquele dia. E eu vi ele virando pole com o kartinho na pista molhada. Aí eu falei pra ele, você vai pra Fórmula 1, você anda muito. Um piloto sempre cercado por conquistas. Há 14 anos já era assim, tímido pra assumir. Mas o menino Massa sabia do que era capaz. A expectativa é muito grande. Tentar fazer um bom desempenho. Eu acho que eu tenho chance para tentar a vitória. As primeiras vitórias vieram dos karts de seu Jorge. Lembranças muito bem guardadas. Se ele andava nisso aqui e hoje está andando de Ferrari, imagina quanto vale para mim isso aí. Se talento vem mesmo do berço, os filhos de José Simões podem esperar um futuro vitorioso.
A irmã do engenheiro trabalhou para a família do piloto e ganhou o móvel onde Felipe Massa fez os primeiros pit-stops. Minha filha foi criada nele, depois meu filho, e agora o Verso retornou para a família novamente. Depois que a gente terminou de utilizá-lo, voltou para a família do Felipe. Mas para mim foi um grande prazer. Agora tem um inglês no caminho seguindo à frente. Mas quem conhece bem o nosso brasileiro, acredita. E como acredita. Porque Interlagos, ele sempre andou muito bem, melhor até do que os outros. A expectativa está muito boa, estamos muito confiantes e sabendo que vai ser difícil, mas a gente acredita muito na vitória dele no Grande Prêmio de Interlagos e torce por alguma coisa dando errado para o Hamilton, para que ele possa ser campeão. Vai ser uma alegria muito grande. O moleque merece, pelo que ele lutou. Se depender de Botucatu, hoje o número 1 da Ferrari muda de dono. Felipe Massa do Brasil! E muitos torcedores aqui em Interlagos trouxeram, é claro, máquinas fotográficas e adoram tirar uma foto. Mas olha só, a equipe Renault também gosta muito. A gente vê aí imagens da equipe Renault toda reunida para foto na última corrida da temporada, aqui o Fernando Alonso, o Nelsinho Piquet. Logo juntinho ali do Nelsinho Piquet, o Lucas de Graça, piloto de testes da Renault. Ele que daqui a pouco vai estar aqui com a gente no boxe do Esporte Espetacular. E Felipe Massa e Lewis Hamilton chegam a Interlagos com 5 vitórias na temporada cada um. Hamilton não marcou pontos em 4 corridas. Felipe não pontuou em 5. Veja agora como foi o caminho dos dois até aqui, desde o nascimento. Felipe Massa e Lewis Hamilton aprenderam a acelerar desde crianças. Em 25 de abril de 1981, nasce Luiz Felipe Massa, em São Paulo. 4 anos depois, no dia 7 de janeiro de 85, Lewis Carl Davidson Hamilton nasce em Stevenage, na Inglaterra. Aos 8 anos, Massa estreia em competições de kart. Em 91, o pai de Hamilton presenteia o filho com um carrinho de controle remoto. Hamilton ganha um kart aos 8 anos, mesma idade em que Massa começou no esporte. Em 1998, Massa estreia no Campeonato Brasileiro de Fórmula Chevrolet. Tricampeão de kart aos 13 anos, Hamilton assina contrato com Ron Dennis para participar do projeto de desenvolvimento de jovens pilotos da McLaren. Massa é campeão brasileiro da Fórmula Chevrolet. Ele é filho de um tricampeão mundial da Fórmula 1 e teve um ano de estreia na categoria muito difícil. Nelsinho Piquet conversou com Reginaldo Leme, fez um balanço da temporada e falou da possibilidade de enfrentar Bruno Senna, o sobrinho de Ayrton, no ano que vem. O Esporte Espetacular conversa aqui em Interlagos com Nelsinho Piquet, que está terminando aqui no Brasil a primeira temporada dele na Fórmula 1. E a gente vai saber exatamente o que, Nelsinho, na sua forma de ver, foi o melhor seu nesse primeiro ano e também o pior. Com certeza tivemos muitos altos e baixos, né? Tivemos resultados excelentes, um pódio no meu primeiro ano, uma coisa completamente inesperada, nunca imaginei que ia ficar no pódio. O carro com certeza melhorou muito para o final do ano e os resultados melhoraram também. Então, foi um começo difícil, chegando em pistas que eu não conhecia, as primeiras corridas sempre muito tenso, sem conhecer o final de semana, mesmo tendo feito um ano inteiro de piloto de teste, só assistindo não é nada parecido, então foi um ano bem difícil. Você gostou do ambiente? Você sentiu alguma diferença em relação, por exemplo, à GP2, à Fórmula 3, as coisas que você viveu anteriormente à Fórmula 1? Não tem comparação, né? A Fórmula 1 você está sob muito mais pressão, o nível de pilotos é muito mais alto, a margem de erros é muito menor que você pode cometer. Você chega num ponto aqui que realmente está no auge da sua carreira e você tem que ser o mais perfeito possível. Você recebeu elogios quando você esperava, assim, ao final de uma corrida, quando a equipe fala com você por rádio? Recebi, sim. Recebeu críticas? Pelo rádio não, né? Dentro do quarto, sim. Críticas e elogios também do seu pai ou não? Não, meu pai só elogia. Meu pai é pai, né? Nenhum pai consegue criticar muito, não. Bom, agora como é que foi o ano todo correr ao lado de Fernando Alonso?
Foi bom e ruim, né? Bom porque, aprendi com o melhor piloto do grid, o piloto bicampeão mundial, que tem uma experiência enorme, pude aprender muita coisa com ele. E não ruim, mas difícil foi que ele teve sempre ali no topo, né? Sempre andando no limite do carro, sempre sabendo o que estava acontecendo, sabe? Tendo a equipe em volta dele. Foi difícil botar, assim, conseguir não tirar o lugar dele, mas conseguir me encaixar na equipe não foi fácil, porque ele já sentou numa cadeira, uma poltrona bem confortável. As atenções são todas para ele. Esse também não é só o único problema, mas acho que chegar de primeiro ano e conseguir entrar nesse mundo novo e ficar relaxado, confortável com um piloto igual ao nosso do lado, não é fácil. Ele é bom de conversa ou ele é quietão? Porque você já é quietão. Se ele for quietão também, não tem diálogo, né? Ele é parecido comigo. Ele é muito quieto, mas quando ele se abre, ele é muito brincalhão. Então, a gente não conseguiu se abrir tanto. Esse ano, acho que também, em função de se encontrar só nas corridas, e estar sempre na sexta-feira, e eu sempre junto com os engenheiros, e eu não tendo muito tempo para me divertir. Mas, com certeza, ele é bem brincalhão, adora sacanear, brincar, ele é bem jeito latino mesmo. É um pouquinho estranho, né? Você chegar para correr no Brasil e não se sentir em casa no circuito, né? Porque você não conhecia. Não, eu não vou dizer que eu não me sinto em casa, mas uma coisa engraçada é que quando eu estou correndo em Silverstone, por exemplo, eu me sinto um pouco mais confortável. Eu conheço mais a pista. Sabe os caminhos? Eu sei pegar meu carro, ir para casa, ir para um restaurante, ir para o supermercado, qualquer lugar, buscar meu amigo na estação de trem. Aqui em São Paulo, nem com GPS eu consigo sair do autódromo. Nelson, você várias vezes se mostrou maduro, apesar da pouca idade. E é de certa forma, frio, que é uma característica também que veio do seu pai. Isso aí resistiria a por exemplo, de repente um embate Piquet-Senna de novo o ano que vem? Não sei, né? Isso vai depender das situações, das brigas. Acho que ainda tem muito chão pela frente para chegar numa situação daquela. Você acha que ele tem uma equipe o ano que vem? Não sei, para ser bem honesto, não sei. Tomara que sim, porque acho que ele vem lutando para isso e todo piloto sonha com isso, então tomara que ele tenha conseguido um lugar. E seria bom, acho que com certeza igual para ele, igual para mim foi o de primeiro ano, vai ser difícil, mas ele já mostrou bastante talento e com certeza um dia a gente vai estar, se Deus quiser, brigando aí por vitórias. Muito se falou no meio do ano que você dificilmente continuaria. Como é que está essa situação? Bom, para falar a verdade, ainda estamos em bastante conversa para lá e para cá. Tenho meu pai, meus empresários para tomar conta disso e quando eles chegarem a uma conclusão, alguma ideia, resposta, alguma coisa, eu confio no meu pai, nas coisas que ele fala e que ele pensa, então estou deixando na mão dele. O que você gostaria, que você falou para o seu pai, que você gostaria de garantir num contrato, num segundo contrato, por exemplo? Eu não estou aqui pelo dinheiro, estou aqui porque eu amo correr desde os meus 8 anos de idade. E então, nosso problema, bom, realmente é só ter um carro para correr, essa é a única coisa que eu quero. E tem mais carro na pista, é a segunda corrida do dia, agora carros turismo, carros que atingem 280 km por hora. Nessa categoria, todos os carros são iguais, fornecidos pelos organizadores. E agora há pouco a gente via a Renault reunida, fazendo uma foto, toda a equipe. E olha só como é que Nelsinho Piquet é querido na equipe. Olha só o abraço que ele levou de uma integrante da Renault. Olha só que abraço foi esse. Nelsinho Piquet com a integrante da equipe Renault, que não soltava o piloto de jeito nenhum. Agora preste atenção, Lucas de Grassi, esse nome é bom guardar, hein? O piloto paulistano tem boas chances de disputar a temporada de Fórmula 1 no ano que vem. Lucas de Grassi, paulista, 24 anos. Muito prazer, Lucas. A torcida brasileira vai ter que se acostumar com este nome. Nos 2 últimos anos, ele foi destaque da GP2, uma categoria que é um degrau abaixo da Fórmula 1. Vice-campeão em 2007 e terceiro colocado em 2008. E junte a isto uma profissão invejada por muitos, piloto de testes da Renault. E ano que vem
ele pode acelerar para valer na Fórmula 1. No momento, se eu pudesse falar uma porcentagem de chance para eu chegar ao ano que vem, eu diria que está entre 50% e 60% para o ano que vem para eu conseguir estrear na Fórmula 1. A vaga na Fórmula 1 pode aparecer a qualquer momento, mas alguns fatores têm que ser levados em conta. O rendimento de Lucas, que tem sido bom, e os rumos da concorrência. Aí entenda-se Nelsinho Piquet e Bruno Senna. As minhas chances dependem basicamente do meu talento e do meu trabalho. Agora, comercialmente, politicamente falando, você ser filho ou sobrinho de um personagem, de uma pessoa do meio muito famosa, com certeza ajuda no lado comercial, de você arrumar patrocínio, e no lado político, de você ter os contatos já dentro da Fórmula 1 ou do automobilismo em geral. Mas para você chegar lá, você também precisa chegar lá pelo seu talento. Por enquanto, o Lucas não quer pensar no ano que vem. Prefere curtir o momento e aproveitar que está no Brasil para curtir a casa, o tapete, que nome para cachorro, e colocar em prática o que aprendeu fora do país. E na aposta para chegar à Fórmula 1, Lucas de Grassi está vivendo há 5 anos na Inglaterra. E lá, está morando sozinho, não tem papai, não tem mamãe para fazer comida, e ele tem que se virar. Aprendeu a cozinhar. Especialidade da casa, shimeji. Fica bom esse shimeji? Não fica muito bom não, mas dá para comer, melhor que comida inglesa. Shimeji, que é um cogumelo japonês. Eu adoro comida japonesa. Sempre quando eu posso eu vou no sushi, sashimi. Você faz o shimeji, que você joga ele lá com um pouco de azeite e ele fica pronto, magicamente, depois de uns 5 minutos. É isso que a gente está esperando. Ótimo. Melhor apostar no talento dele nas pistas. E o piloto Lucas de Grassi já está aqui com a gente no boxe do Esporte Espetacular. Lucas, obrigado pela presença. A gente tem informação, o Esporte Espetacular conseguiu informações de que o Nelsinho Piquet já teria renovado com a Renault. Como é que fica você nesse jogo de xadrez? Porque tem você, o Bruno Senna, a gente vai ver imagens, o Bruno também já chegou aqui ao Autódromo de Interlagos, está aí o Bruno Senna. Então seria Bruno Senna, seria você e o Rubinho para 2 vagas, na Honda e na STR. Você já tem alguma definição de onde é que você vai estar no ano que vem? No momento não, eu estou esperando a decisão oficial da Renault, ainda tá para sair semana que vem, eu acho, e dependendo de como isso for resolvido, lógico, o meu interesse é subir para a Fórmula 1 como piloto oficial, então se não for na Renault, se houver outra chance em qualquer outra equipe, eu ficaria muito satisfeito. Você tem testes marcados já na Honda, na STR? Não, ainda não tem nada marcado, confirmado. Eu sei que eles têm interesse, mas assim que a Renault decidir, eu vou tentar também definir minha vida. Você diria que está mais para ir para onde? No momento, eu acho que está mais para a Renault, continuar na Renault, do que para outra equipe, mas estou torcendo para que eu consiga uma vaga como piloto oficial. Acho que das equipes, a melhor equipe seria a Honda. E te incomoda essa disputa entre brasileiros por uma vaga na Fórmula 1? Você fica meio constrangido, meio chateado com isso? Eu acho que é uma disputa não é só entre a gente, é entre 1000 pilotos no mundo que querem estar na Fórmula 1. Eu estou até lisonjeado de estar 3 brasileiros disputando a vaga. E disputando com o Bruno e com o Rubinho ainda é muito legal disputar com eles. A gente tem uma amizade fora da pista, mas dentro da pista todos os pilotos para mim são iguais. Um palpite para o título hoje, rapidinho. Estou torcendo muito pro Felipe, mas só se acontecer alguma coisa, senão vai dar Hamilton. Legal, obrigado Lucas, valeu. A gente volta com Milena Ciribelli. Valeu, Lacombe. No Maracanã, o Flamengo empatou com a Portuguesa, atrapalhou a vida de Vasco e Fluminense e ainda viu o hexacampeonato brasileiro ficar mais distante. 41 mil torcedores. O Maracanã à disposição do Flamengo. Uma vitória sobre a Portuguesa deixaria os rubro-negros com a liderança provisória até o início da rodada deste domingo. Entusiasmo e decepção, separados por 90 minutos. E para piorar, as vaias incomodaram. Eu lamento, por exemplo, ver o Juan sendo vaiado
uma reta final de jogo, um jogador que está sendo o melhor do campeonato, e aí eu praticamente não entendo mais de futebol. Antes dos protestos, no primeiro ataque, Jailton aproveitou o rebote e cruzou para o zagueiro Fábio Luciano marcar cheio de estilo. 1-0. Parecia que o Flamengo seria o Flamengo perto do povão. Não foi. A Lusa não se incomodava com o rebaixamento, parte de baixo da tabela, jogou à vontade e com vontade. Nos 15 minutos iniciais do segundo tempo, virou a partida. Jonas de pé esquerdo no cantinho, Jonas de olhos esbugalhados. 1-1. E num cruzamento de Patrício, a Tirson cabeceou tranquilo. 2-1. E quem dançou o vira, hein? Daí pra frente, foi aquela velha história do time da casa que tenta na base do coração realizar algo. Do pé esquerdo de Everton para a cabeçada dupla de Max. Depois do gol, confusão, expulsões de Obina e Patrício. Placar 2-2. Ruim para os dois. Nos últimos anos, o Maracanã vinha sendo o grande aliado do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Mas na atual temporada, os números rubro-negros no estádio não são assim tão bons. Com o empate, já são 14 pontos perdidos em casa contra equipes de fora do Rio de Janeiro. Pontos perdidos que reduziram bastante as chances de título do Flamengo e deram uma tremenda dor de cabeça em quem imaginou um sábado de festa. Em Minas, jogada individual de Ferreira e gol do Ipatinga, 1-0 no Coritiba. Chute de Luiz Fernando, o goleiro rebateu e Ferreira fez mais um. Ipatinga 2, Coritiba 0. No Recife, William foi derrubado por Leonardo Silva na área. Pênalti. Felipe cobrou, Náutico 1, Vitória 0. Pela Série B, Corinthians e Paraná. Gabriel derrubou Dentinho na área. Chicão bateu. Corinthians 1, Paraná 0. Chute de Ricardinho. Felipe defendeu, mas Fabinho estava atento ao rebote. 1-1. Cruzamento de Chicão e Dentinho fez o gol da vitória. Corinthians 2, Paraná 1. Com a vitória, o Corinthians pode se tornar campeão antecipado na Série B já no próximo sábado. É hora de ver agora como ficou a classificação no Brasileirão depois dos jogos de ontem. Com um empate no Maracanã, o Flamengo perdeu a chance. Da Argentina, Pedro Paulo Diniz também escapa ileso das labaredas. Só passou um susto danado. Todo mundo esperando a prova que decide o título da Fórmula 1 aqui em Interlagos. E a melhor corrida do ano foi realizada no Rio, há poucos dias, num kartódromo. Duvida? Então dá só uma olhada. Hoje o Esporte Espetacular veio a campo, nós estamos num kartódromo. Viemos conferir quais são as emoções que sente um piloto de corrida. Quem entre nós tem o braço mais forte aqui nessa pista? Bem-vindos ao primeiro grande prêmio de apresentadores e repórteres do Esporte Espetacular. É jogo de equipe, entendeu? É lógico, se ela estiver na frente, eu atrapalho todo mundo. Isso, se eu estiver na frente, ela vai atrapalhar todo mundo. Vamos nos ajudar, entendeu? As mulheres chegarem. Milena Massa e Glenda Raikkonen. Eu andei de kart uma vez na vida, só dei 3 voltas, foi muito, mas já faz muito tempo, 12, 13 anos. O meu favorito é o Tino, mas eu acredito numa surpresa. Milena se libera. Estamos botando pressão desde o início, não estou entendendo nada. Estamos aqui em igualdade de condições, todo mundo é inexperiente, todo mundo vai descobrir aqui o que é andar de kart. Eles estão dizendo que eu sou favorito, sou Hamilton. Não tem nada disso, não. Minha unha combina com o meu capacete, tá? Mais um detalhe de bastidores. A Milena encheu o tênis dela, ó, de fita adesiva. Por que, Milena? Porque ele é branquinho e só agora que me avisaram que ficou todo sujo. E vocês já perceberam que eu não tenho nenhuma experiência no assunto, né? Nunca andei, tá vendo? Acho que o Tino Marcos é um concorrente cruel. Mas o Saraiva também tem experiência e o Lacombe tá jogando pra galera. Agora a brincadeira acabou. Agora vou me transformar. Marrenta. Vamos pro jogo, irmão.
É isso aí, pessoal. Chega de papo, né? Vamos pra pista. Quem será que tem o melhor braço? Primeiro, todos têm 5 minutos para conhecer a pista e tentar fazer o melhor tempo. Nem está valendo e já tem gente rodando juntinho. Tino Marcos e Marcelo Correge. Milena está passeando. Muito bem, o grid de largada fica assim. O favorito Tino Marcos larga em primeiro, seguido pelo repórter Fernando Saraiva. Depois, Marcelo Correge, Luiz Ernesto Lacombe em quarto, Glenda em quinto e Milena, feliz da vida, ocupa o último e sexto lugar. Daí a largada, Tino acelera, se distancia. Logo aparece Fernando Saraiva na perseguição. Lacombe já pula para terceiro, seguido pela Glenda e pelo Marcelo Correge. Por último, Milena Ciribelli. Vai, Milena, pisa nesse acelerador. Tino parece ser imbatível, abre enorme vantagem logo nas primeiras voltas, com Saraiva mantendo o segundo lugar também com boa vantagem. A emoção da corrida fica por conta da disputa pelo terceiro lugar. Lacombe e Glenda, curva a curva. Glenda dá um chega pra lá em Lacombe na pista. Quanta gentileza, é um tal de pedir desculpa pra lá e pra cá. Deixar o outro passar. O repórter Marcelo Correge aproveita o fair play pra encostar. Olha a Milena tomando volta do terceiro, do quarto e do quinto colocado aí, gente. Acelera, Milena. Mais um pouco, Lacombe e Correge ultrapassam Glenda e se distanciam na disputa pela terceira colocação. Tino segue firme na liderança e já aparece para dar uma volta em cima de Marcelo Correge, o quarto colocado. Ele força demais na curva, roda e bate. A diferença é tanta que Tino nem chega a ser ameaçado por Fernando Saraiva e ainda se dá o luxo de rodar mais 2 vezes na liderança. Até finalmente dar uma volta de vantagem em Marcelo Correge. E dá-lhe Tino Marcos, favoritíssimo. Ganha a corrida de ponta a ponta. Fernando Saraiva fecha tranquilo em segundo, também de ponta a ponta. Lacombe em terceiro, Marcelo Correge acaba em quarto, Glenda em quinto lugar, depois de uma boa exibição. E Milena, passeando, feliz da vida, cruza a linha de chegada em último lugar. E aí, galera, valeu a experiência? Gente, não vou dizer que foi difícil, não. Mentira. O nível não estava muito espetacular entre os meus companheiros, não. Gente, eu dei uma pancada no Lacombe. Eu errei o pedal. Em vez de frear, eu acelerei, mas dei uma pancada nele e ficou bravo. Eu sei que eu larguei em segundo, cheguei em segundo, não ameacei ninguém me ameaçou. Moleza. Primeiro, dá licença, porque eu sempre quis fazer isso, ó. Me sentindo piloto. E aqui que a gente vê realmente a dificuldade do esporte de alto nível. A gente vê que os tempos que a gente faz, tempos terríveis aqui, os menininhos pequenininhos aqui arrebentam, né? Então a gente vê realmente a diferença, sentindo na prática a diferença que é realmente, o que somos nós e o que é o alto nível. Você ia me dar uma volta? Não anima, não. Não, calma, você ia me dar uma volta. Não anima, não. Ia me dar uma volta. Não deu. Consegui chegar em terceiro sem levar a volta do líder. Esse é o mais importante. Eu estou aqui com o Bruno Senna no Boxe Esporte Espetacular, sobrinho do Ayrton Senna, vice-campeão da GP2, de olho na Fórmula 1. Bruno, a gente acha que é fácil pilotar, né? Até estourar o champanhe foi difícil. Falta prática ali pro Tino, pelo jeito. E, bom, pelo menos ele ganhou. Essa aqui é a verdadeira importância, né? O Tino anda muito. Agora me diz um negócio. Ano passado você estava aqui com a gente, nesse mesmo local, e eu perguntei, e aí, continua na GP2 ou vem para a Fórmula 1? Você respondeu na hora. Fico na GP2, foi vice-campeão esse ano.
E agora, qual é o seu caminho? Bom, agora estou bem mais próximo da Fórmula 1, a gente está negociando testes e deve ter uma posição essa semana de quando e como a gente vai testar. Acho que... Não tem teste marcado já com a Honda? A gente não tem marcado, isso vai ser confirmado essa semana com a Honda ou com a Toro Rosso. E quantos dias vão ser, mas vai ser com certeza agora em novembro, nesses testes do 17, 18 e 19 em Barcelona. Você sente que está mais para quê? Para Toro Rosso, para STR ou para Honda? Por enquanto tem 50 e 50, a gente está negociando com as equipes, vendo quais são as condições, mas vai depender muito desses testes agora de novembro para saber para que lado que a gente vai e se vai ser como piloto de teste ou piloto oficial. Você se sente pronto para vir para a Fórmula 1, para aguentar essa pressão de ser sobrinho do Senna, do Ayrton Senna? Acho que todo brasileiro vai sofrer sempre muita pressão da torcida, da imprensa, então ser sobrinho ou não sobrinho do Ayrton não faz muita diferença nesse nível. Acho que vai depender muito de resultado e das oportunidades que eu tenho, mas com certeza com a Fórmula 1 como ela é hoje em dia, sem muito treino, precisa andar um pouquinho para aprender e às vezes faz uma corrida ruim, outra corrida ruim, mas aprende rapidinho. O Rubens Barrichello deu um recado para você para não aceitar o convite da Honda, para não ir para a Honda, porque o carro não é bom, para você ficar como piloto de testes. O que você pode dizer com essa declaração do Rubens? Eu acho que, na verdade, a preocupação dele é válida. Hoje em dia, como a gente não faz muita milhagem, mesmo como piloto oficial, você não anda muito antes da temporada, você acaba chegando um pouco despreparado para a temporada, mas como piloto de teste você anda muito menos ainda e com certeza só na pré-temporada, como piloto oficial, você vai fazer muito mais milhas do que piloto de teste durante todo o ano. Então, para mim é mais válido ser piloto oficial, mas se essa oportunidade não surgir, vai ser piloto de teste mesmo. E o Lucas de Graça e a concorrência dele, como é que fica? Muito brasileiro brigando por pouca vaga. Não é só brasileiro, tem sempre a concorrência com pilotos do mundo inteiro, em todas as vagas, e é importante ter a confiança e saber que vai sempre haver competição. Para mim, o fato de haver competição é ótimo, vai sempre levar meu jogo e meu nível fica mais alto. Bom, há informação também que você teria 14 milhões de dólares em patrocínios para levar para a STR. Essa informação realmente procede? Existe isso? Espera que eu vou pegar aqui no meu bolso de trás o cheque. Você quer estar emprestando? Tamo aí. Não, essa informação ela é errada. Eu nunca ofereci 14 milhões de dólares para correr em lugar nenhum. Eu acho que a primeira coisa que a equipe precisa é querer realmente que eu corra lá. E todo mundo sabe que a Toro Rosso precisa de ajuda financeira para correr, mas eu nunca ofereci isso. É o dinheiro que eles pedem, mas a gente tem que ver o que é possível e no momento a gente está negociando para testar e nem para correr ainda. Então, até testar, até decidir o que vai acontecer, a gente começa a pensar em formas diferentes de acertar essa parte financeira. Palpite rapidinho para a gente encerrar. Quem é que leva o título? E vai ser difícil hoje. O tempo está aí meio instável, meio cinza, meio ensolarado. Acho que se ficar seco, o Massa ganha a corrida. A gente pode esperar ali no meio com o Hamilton e o ímpeto dele, algumas coisas bem interessantes nessa corrida. Vamos ver, se Deus quiser o Massa leva. Valeu, Bruno, muito obrigado, boa sorte para você. Valeu. E hoje em Interlagos, Felipe Massa e Lewis Hamilton têm a chance de conquistar um título inédito, mas os dois pilotos estão acostumados a levantar troféus desde jovens. Em 2000, Massa estreia em pistas europeias e vence os campeonatos italiano e europeu de Fórmula Renault. No mesmo ano, Lewis Hamilton é campeão europeu de kart. Felipe Massa conquista o título da Fórmula 3000 europeia. Com 20 anos de idade, Massa estreia na Fórmula 1 pela equipe Sauber. Em 2003, Hamilton é campeão da Fórmula Renault inglesa. Fora da Sauber, Felipe Massa assina como piloto de testes da Ferrari. Hamilton conquista o título da GP2, deixando Nelsinho Piquet com o vice-campeonato. No dia 27 de agosto de 2006, Felipe Massa, correndo pela Ferrari, conquista a primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Turquia. Aos 22 anos, Hamilton chega à Fórmula 1 e se torna o primeiro piloto negro na história da categoria. No dia 13 de maio, Hamilton se torna o piloto mais jovem a liderar o Mundial de Pilotos da Fórmula 1. No dia 30 de novembro, Felipe Massa se casa com Ana Rafaela Bassi. Alô, galera do Esporte Espetacular, vocês vão conhecer agora a equipe da cenografia. A gente fez isso aqui em 40 minutos. Bom, a equipe da cenografia de cenário, a gente já viu que vocês entendem muito.
Mas e de troca de pneu? Alguém aqui já trocou pneu, entende, sabe a manha? A gente faz o que pode, mas dentro do momento a gente faz o que pode. Acham que vão ir bem, vão sair bem? Com certeza. Felipe Massa, hoje quando você se olhou no espelho, levantou, se olhou no espelho, você pensou o quê? O que veio na sua cabeça? Eu pensei no que eu quero, que é tentar fazer uma boa largada, uma boa corrida. É uma corrida como as outras, não muda nada e, como eu disse, eu não tenho nada a perder, tentar fazer meu trabalho da melhor maneira possível. Para ele tem chance de chuva, né? Mas a gente não está na posição de pedir tempo seco ou tempo molhado. Se for para uma boa coisa, se for para uma ajuda, é sempre bem-vindo, independente do tempo. Felipe, o seu carro ontem, ele foi preparado já com uma possibilidade de chuva ou não? Foi. Tá aí então, Felipe Massa, candidato ao título mundial da Fórmula 1. Felipe que tem um dia importantíssimo hoje, larga na pole position, Lacombe. Legal, essa foi a chegada do Felipe Massa, candidato ao título, briga entre ele e Lewis Hamilton. E vamos voltar então a acompanhar a participação da terceira equipe na competição do boxe do esporte espetacular. Alô, galera do Esporte Espetacular, vocês vão conhecer agora a equipe da cenografia. A gente fez isso aqui em 40 minutos. Bom, a equipe da cenografia de cenário, a gente já viu que vocês entendem muito, mas e de troca de pneu? Alguém aqui já trocou pneu, entende, sabe a manha? A gente faz o que pode, mas dentro do momento a gente faz o que pode. Acham que vão ir bem, vão sair bem? Com certeza. Disposição não falta. Disposição não falta. Beleza. Vitor, preparado? É o piloto? Preparado? Pronto? Podemos ir? Bora. Atenção. Valendo. Bora, Vitor, vambora! Bora, Gonzaga, bora, Gonzaga! Bora, Gonzaga! Não, Gonzaga, vambora! Fica o cara aí, rapaz! Bora, Gonzaga! Bora, Sujinho, vambora, Sujinho! Você é rápido! Você é rápido, Gonzaga! Vai, filho! Fique pé! Bora, Henrique! Bora! Dá show nesses caras aí! Daqui a pouco é a vez dos médicos entrarem em ação no boxe do esporte espetacular. Esse boxe tá demais. Enquanto a Fórmula 1 chega à última etapa do ano, a Superliga de Vôlei já deu início à temporada 2008-2009. E o Tandy, nosso expert no assunto voleibol, fez uma visita aos bastidores da Superliga Feminina. Você vai ver agora o que acontece antes de uma partida. Está começando uma viagem de 6 meses, a Superliga, que vai de 29 de outubro de 2008 a 26 de abril de 2008. Torce para que isso não aconteça, mas ele pode estar se despedindo da Fórmula 1, pode ser a última corrida de Rubens Barrichello na Fórmula 1 aqui em Interlagos, ele curtindo aí os últimos momentos nessa temporada, pelo menos com os filhos Eduardo e Fernando. E daqui a pouquinho, um papo aberto exatamente com o Rubens Barrichello. Interlagos, daqui a pouco a decisão da Fórmula 1, 3 da tarde, horário de Brasília, e os pilotos continuam chegando aqui a Interlagos. Vamos ver agora imagens da chegada de Kimi Raikkonen, companheiro de equipe de Felipe Massa, ele que larga em terceiro lugar e pode ser fundamental essa disputa entre Felipe Massa e Lewis Hamilton pelo título da Fórmula 1. E daqui a pouco uma entrevista especial de Galvão Bueno com Felipe Massa. Agora vamos falar de Rubens Barrichello, que pode se despedir hoje de Interlagos e da Fórmula 1. Só que o recordista de grandes prêmios disputados não gosta nem de ouvir a palavra aposentadoria. Nós estamos no Kartódromo Internacional da Granja Viana, um dos quintais do Rubens Barrichello. O outro é Interlagos, onde nesse domingo você vai correr pela 16ª vez o Grande Prêmio do Brasil, Rubinho. Nenhum outro brasileiro correu tantas vezes em casa.
Desses 15 anteriores, tem algum inesquecível? Olha, todos são inesquecíveis. Eu acho que aquele terceiro lugar no grid que eu tive com uma Stewart foi inesquecível, porque foi quase que eu ouvi a torcida vibrando. As pole positions, logicamente, com a Ferrari. Eu acho que inesquecível, apesar de, infelizmente, ser uma nota ruim, o inesquecível é que 2003... Eu passou pela minha cabeça e falei, hoje eu ganhei, com certeza. Hoje não tem jeito, que eu tinha mais uma parada no box, mas eu estava abrindo mais de 1,5 segundos por volta, então 2003 ficou inesquecível por isso. O pódio de 2004, com certeza, é um marco também por ter subido no pódio do Grande Prêmio. Rubinho, você ainda não sabe qual vai ser seu futuro. O Grande Prêmio do Brasil de 2008 pode ser o seu último? Não vai ser meu último, porque eu acho que a gente tem que trabalhar na base do positivo. Porque eu não quero que seja o último, porque eu estou trabalhando para que não seja o último, e porque eu acho que eu sou muito novo ainda, e seria de repente um absurdo não usar agora os meus serviços no melhor momento da minha carreira. Quais são as suas reais opções para 2009? Eu tenho Honda, que vai testar alguns pilotos que nós sabemos que um deles é o Bruno Senna e depois alguns outros, que eu não sei quem são. E eu tenho a Toro Rosso, mas a Toro Rosso ela passa por dificuldades financeiras e aí a gente vai acabar sabendo o que realmente eles vão querer após o primeiro teste em Barcelona. Você chegou a sentar com o Gerhard Berger? Você houve uma proposta oficial, houve uma conversa oficial com eles? Com certeza. Eu na China entrei dentro do paddock da Toro Rosso para conversar e a gente vem em contato já há algum tempo. Então eu tenho no Gerhard uma pessoa que já correu comigo e já sabe daquilo que eu posso. A tua mudança da Ferrari para a Honda foi uma decisão tua e buscando também alegria, qualidade de vida. Mas hoje, você sente algum tipo de arrependimento não estando próximo da disputa do título? Olha, eu sempre sonhei com o título, só que os meus 6 anos de Ferrari, eles foram muito limitados. Arrependido, hoje você olha para o Felipe e vê ele lutando pelo título, tudo aquilo. Eu estaria na mesma, entendeu? Eu estaria lutando pelo título e talvez já tivesse até ganho o campeonato do ano passado, quem sabe. Mas eu não tenho mágoa das decisões. Eu acho que na vida a gente toma decisões e a gente sempre vai achar que a namorada do amigo é melhor. Você tem um pouco de mágoa, fica chateado com o Ross Brown de repente não estar te dando 100% de suporte na tua eventual permanência na Honda? Não, eu acho que é lógico que eu gostaria de ter já uma resposta, de saber no que trabalhar, mas tá passando alguma coisa na cabeça deles, eu não sei, tem gente lá dentro que está querendo mudar o destino da equipe, eles estão pensando em vitória imediata, para vitória imediata não é o caso mudar, mesmo porque o problema hoje em dia não são os pilotos, na minha opinião, é só no carro e na equipe, então vamos concentrar naquilo que está ruim. E o que circula pela internet, não sei se é uma sugestão ou se for no mínimo antiesportiva, de que você poderia fazer as honras, ou o Nelson, fazer as honras do Brasil e bater no Hamilton, tirar o Hamilton da corrida no domingo. Não dá para passar pela cabeça de um piloto fazer isso, né? Isso é maldade pura, não tem... Ali eu acho que o Felipe tem que ir para cima, tem que ganhar na raça e mostrar para o Brasil que é capaz de ganhar. Deu, não deu, 7 pontos atrás, a gente tem que esperar que até não vai dar, e se der foi um belo de um acaso para acontecer, mas que seja limpo. Rubinho, quando você parar, seja agora, seja quando for, como você quer ser lembrado? Olha, eu acho que eu posso ser um grande exemplo de determinação. Eu acho que os altos e baixos, o amado, o odiado, se bem que eu não creio muito nisso, porque no Brasil eu nunca vi uma coisa negativa diante de mim, sabe? Então eu realmente acho que é muito mais pelo lado brasileiro. Eu sou muito brasileiro, tenho coração brasileiro, falo aquilo que penso de coração, querendo passar a informação justa. Então eu acho que é aquele cara determinado, o brasileiro determinado, aquele cara que nasceu na cidade Dutra, que sem um dinheiro, com o pai trabalhando na loja de materiais de construção, ralando que nem um filho da mãe com seus irmãos e com seu pai, e que me deu a chance
de crescer. A outra parte da família, a família da minha mãe, que me colocou nisso, entendeu? E eu acho que foi sempre a minha determinação que me fez vencer, porque experiência eu não tinha no começo. Depois, por 7 anos, eu passei a não ter carro. Sempre fui a promessa do depois. Na Ferrari, ralei em cima de um alemão que tinha tudo pro lado dele e que não tinha muito jeito de suprir, se bem que eu acho que foi bom. E hoje em dia com um carro que é motivo de risada. Então eu acho que tem que ser a palavra determinação. Eu sou o Rodrigo, ortopedista, e vim aqui passar o bisturi dos adversários. Eu sou o João Paulo, urologista, e vim aqui levantar a equipe. Eu sou o João Pedro, estudante de 3º ano, vim aqui fazer extrema-unção dos adversários. Sou o Thiago, estudante de 3º ano, e assinar o atestado de óbito das outras equipes. Aí, vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos, médicos! Rodrigo é o piloto. Preparado, tudo certo? Vai ficar sem o jaleco, é melhor, né? Pode tirar. Pode tirar o jaleco. Podemos ir? Podemos. Então vamos lá. Valendo! Esse não é o braço, não? Esse é o braço! Esse é o braço! O que houve aí? O que aconteceu com esse pneu? Tava difícil trocar essa roda? Tá ruim, isso aí não sofreu rejeição. Eles desistiram por volta de 8h30. Infelizmente vão ficar sem tempo. De Interlagos, e Lewis Hamilton, líder do campeonato, fez a primeira tática do dia. Ele esperou Felipe Massa chegar. Quando Felipe Massa chegou, todos os repórteres foram atrás do piloto brasileiro, né? Eis que surge Lewis Hamilton sozinho, passa pela catraca sozinho e vem em direção ao box da McLaren absolutamente sozinho. Essa foi a primeira tática de Lewis Hamilton. Vamos ver o que ele vai ter mais tarde durante a corrida, não é mesmo? E falando em astro inglês, dá só uma olhadinha no que o Esporte Espetacular está preparando para o próximo domingo. No vácuo de David Beckham, em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, devemos ter atingido a velocidade da luz. Porque fomos parar em meio à guerra nas estrelas. Protegidos pelos soldados do Império Galáctico do Inglês. David Beckham entrando em campo em sua última partida pelo Los Angeles Galaxy no Campeonato Americano de 2008. Um reino de princesas e um exército de fotógrafas foram dizer a Beckham. No comando da transmissão, Galvão Bueno. Galvão, obrigado pela participação. O Hamilton está usando o motor pela segunda vez, que é obrigatório agora na Fórmula 1, tem que usar 2 corridas seguidas o mesmo motor, num circuito como Interlagos, com subidas e descidas
Isso pode complicar para a McLaren? Pode dar uma esperança a mais, né? Mas a verdade é que os motores são feitos para durarem 2 corridas, porque o regulamento é assim. No próximo ano, aliás, os motores serão feitos para 3 corridas, dentro do pacote de economia, para se enquadrar nos problemas econômicos mundiais, e muita coisa nova deve ainda acontecer. Tá certo, aqui você tem desde a junção, a subida, todo o pé embaixo o tempo todo. Então fica uma esperança, porque na realidade o Felipe tem que ganhar a corrida e a gente tem que viver de uma série de outras esperanças e expectativas. Pois é, te incomoda não só ter que torcer pro Felipe, mas ter que torcer contra um outro piloto? A matemática do campeonato não muda com a pole position do Felipe Massa, mas você sabe quem eu acho que está menos preocupado com essa matemática? Ele. E parece que nós vamos ver daqui a pouco como ele está bem, como ele está muito bacana, a cabeça dele está ótima. Eu acho que ele tirou a matemática da cabeça. E ele está focado em ganhar a corrida, que é o que ele tem que fazer. Depois então, nós vamos ver o que acontece. E chuva? A chuva é melhor para quem? Teoricamente seria para a McLaren, que mostrou durante o ano ter um carro mais equilibrado com a chuva. E o Hamilton é daqueles que a gente coloca no time do pato, aquele que gosta de andar no molhado. O Felipe também anda bem no molhado, sendo cometidas algumas injustiças com ele. Mas como ele larga na pole position, se a chuva for logo na largada, quem larga na frente enxerga. Quem larga do segundo para trás só vê água. A possibilidade de chuva na segunda metade da prova, 60% de chance de chuva. Aí já complica mais, porque aí já tem o posicionamento de que está dentro da prova, os carros já estão mais misturados. Se fosse para chover, era bom chover logo antes da corrida. Para o Felipe, se fosse para chover, seria bom chover logo antes da corrida. Bom, a gente tem esse barulho aqui atrás, é a terceira corrida do dia, são 3 corridas que antecedem a prova principal, às 3 da tarde. As preliminares. As preliminares, é a Copa GT, são uma categoria nacional, os carros conseguem chegar a 300 por hora. E você conhece como poucos. É uma categoria nacional, mas não tem nenhum carro nacional. Não, o carro não, mas os pilotos são todos brasileiros. São todos brasileiros. Agora você conhece como poucos essa pista de Interlagos, né? Não, quem conhece é piloto, né? Quem conhece é piloto. A gente conhece a história. Então eu quero dizer, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte. Para efeito de ter uma certa facilidade na produção, primeiro, a pista estava só para nós. Era um carro de passeio e nós andamos bem devagarinho. Apenas não é para mostrar como se dirige, não. É por que chama a curva do café, do Laranjinha, por que a subida do lago não é descida, não é subida. Contar um pouco da história de Interlagos. Então, para facilitar a gravação, eu não usei o cinto de segurança. Não faça isso jamais. Quando você botar o seu carro fora da garagem, cinto de segurança, tá? Vamos lá, vamos ver o que saiu. Muito bem, nós estamos aqui exatamente na posição onde o pole position parte para a primeira curva, a primeira volta de uma corrida aqui no circuito de Interlagos. Aí já foi para a largada, larga Felipe, larga bem, joga para cima do Hamilton. Faz o seguinte, pega uma carona com a gente, é claro que eu não vou mostrar como se faz uma curva, ou em que marcha, ou em que velocidade, não. Nós vamos mostrar curva a curva, a história de cada uma delas, o nome, uma curiosidade, alguma lenda, alguma coisa. Vamos nessa, devagarinho, porque não pode correr, mas vamos nessa. Depois da largada tem a reta dos boxes. Aqui eles chegam aí aos 300 km por hora e é um dos pontos impressionantes onde se busca frear. Uma das coisas mais fantásticas do carro de Fórmula 1 é a capacidade que ele tem de frear. Não se vê direito a primeira curva, que é o S do Senna. Tem que acreditar na placa, tem que acreditar na experiência. O S do Senna, a primeira curva tomada à esquerda. Diz o ditado que quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou não tem inteligência ou não tem arte. E o Senna tinha as duas coisas de sobra e pediu o desenho de uma curva que favorecesse as características dele. O S do Senna. Então ele tem essa primeira perna para a esquerda, o carro vai espalhar um pouco, vai fazer a segunda para a direita, depois vai fazer a terceira. E isso acabou servindo também como base para a logomarca do Ayrton Senna. O S do Senna tão conhecido. O S do Senna acaba desembocando na curva 2, a antiga curva do Sol. Por que do Sol? Porque os pilotos iam na direção contrária e o Sol incomodava um pouco o rosto. Mas se você quiser, você pode também chamar de Muro do Berger, porque aqui em 93 o austríaco deu uma pancada daquelas de aproveitar legal. Ninguém tinha o privilégio desse repórter que estava aqui perto para poder tirar fotografia naquele momento, naquela hora. A reta oposta, em plena reta oposta, ela fica do outro lado do circuito, do outro lado da largada, como emoldurando o circuito, se chama reta oposta porque lá no circuito antigo tinha uma outra reta paralela a ela que vinha em sentido contrário.
Foi nessa reta oposta aqui que o Hamilton jogou o campeonato fora, logo na primeira volta, em 2007. Quem sabe não repete. Descida do lago, já se chamou subida de lago, porque também no circuito antigo a direção era contrária. Dizem que tem muito motor, tem carro velho, tem câmbio, tem muita coisa dentro. Vamos aproveitar para ultrapassar uns 3 carrinhos aqui, ó. Afinal de contas, aqui nessa pequena reta entre a descida do lago e o Laranjinha fica o estúdio do Esporte Espetacular. É de lá que está sendo apresentado para você o Esporte Espetacular desse domingo. Depois da descida do lago tem uma reta para um dos pontos mais interessantes e mais desafiantes da pista de Interlagos. O Laranjinha. Nunca teve nenhum pé de laranja em toda a história de Interlagos aqui perto do Laranjinha. Reza a lenda que Laranjinha, por quê? Como era uma curva de contorno difícil, os pilotos novatos, ou braço duro, na gíria, os laranjas, aqui eles se enrolavam. Então chamavam laranja e depois na junção dos dois circuitos acabou virando o Laranjinha. Na sequência tem a entrada do S. É o único S do mundo que só tem entrada, não tem saída. É a curva tomada à direita, que é a parte mais mista do circuito. Logo para a esquerda tem a curva do Pinheirinho, que podia ser o meio do S. Aqui sim tinha um pinheiro, mas na saída, na área de escape da curva, de vez em quando alguém escapava lá mais para trás e acertava no pinheiro. Depois do pinheiro, lá na frente, vamos para o ponto de mais baixa velocidade no circuito, o Bico de Pato. Ele tem realmente o desenho, o contorno, lembra um bico de pato e, repito, em qualquer categoria, na Fórmula 1 inclusive, é o ponto de menor velocidade do circuito. Dizem alguns que é o mergulho, é a reta do mergulho. Veja se é reta, o carro vem assim e vai fazer assim, não pode ser reta. Em hipótese alguma, ele tem que fazer o contorno, declive acentuado, e aí o piloto vai equilibrar o carro para a curva da junção. A curva da junção, antigamente, ela juntava o circuito externo ao miolo da pista. Hoje, ela serve para juntar a parte mista com a subida dos boxes, que os pilotos brasileiros hoje preferem chamar da subida da junção. É uma inversão. Você vem da descida do mergulho e vem para a subida forte. Uma subida acentuada. Fomos ultrapassados. Não estava combinado isso. O que vem pela frente agora é a curva do café. O Alonso deu uma pancada muito forte aqui, perdeu uma corrida. E foi aqui, infelizmente, na Stock Light que o menino Rafael Esperafico acabou perdendo a vida. Por que curva do café? Pé de café nunca teve nenhum. Reza a lenda que diziam que com uns mais de 8 mil metros do circuito demorava tanto uma volta que dava até para tomar um cafezinho, que seria por aqui que eles tomavam café. Acredito mais na história de que tinha uma empresa, uma fábrica de café perto daqui, atrás do muro de Interlagos, e dava para se sentir o aroma do café exatamente aqui nessa curva. Terminada a curva do café, vamos embora para a reta. Aí, subida do box, reta, pé embaixo, marcha para cima, até completar a volta, até chegarmos de onde nós começamos, lá na posição de largada do circuito de Interlagos. Só um passeio, um pouquinho de história. Agora para a bandeirada, para a festa, para vencer, para comemorar o título. Kimi Räikkönen da Finlândia vence o Grande Prêmio do Brasil e é campeão do mundo. Muito bem, então se você gostou desse passeio comigo, bem devagarinho, use o cinto de segurança, hein? Você vai curtir também uma outra volta, isso aqui é essa muito especial. Ela foi dada em 1994, por quem? Pelo inesquecível Ayrton Senna, aí sim mostrando como dirigir um Fórmula 1 voando pelo asfalto de Interlagos. O Senna vai explicar a volta. E a gente começa a entrada da pista pela saída oeste do Senna. Estamos em terceira, quarta, quinta marcha na entrada da reta oposta. A sexta marcha, toda a potência do motor e a freada aos 100 metros. Para a terceira marcha da descida do lago. Saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, aceleração total, redução para a quarta marcha, nessa subida.
E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito, curva mais lenta do circuito, em segunda marcha. Depois a esquerda no mergulho aqui, joga a terceira, veja a potência. Vai para a quarta e freada novamente, outra curva lenta, em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, uma curva bem veloz, bem difícil. Agora a freada para a entrada da subida da reta, em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência, vai para a quarta, quinta, e agora sexta marcha. E aqui se completa a volta do circuito encerrado. A freada do S do Senna. Essa foi de arrepiar. Para você que gosta de Fórmula 1.